Uma outra trematodíase de relevância em medicina veterinária é a paranfistomatose, doença que apresenta como agente etiológico o trematódio Paranfistomum cervi. O parasito em questão apresentará ciclo do tipo heteroxeno obrigatório. Nesse sentido, ao longo do seu desenvolvimento ontogênico, observa a participação sequencial de dois hospedeiros: o hospedeiro definitivo e o hospedeiro intermediário. Segundo autores, como hospedeiros definitivos, verificam bovinos, ovinos e caprinos, que acabam abrigando ao nível de rumen e retículo as formas adultas do euminto sexualmente maduras. Já como hospedeiros intermediários, observamos diferentes gêneros de caramujos dulcícolas, como Limineia, Bulinos e Planorbis. Como sabido, no hospedeiro intermediário verifica o desenvolvimento de estágios larvais do parasito que se reproduzem assexuadamente por poliembrionia. A parasitose em questão demonstra distribuição cosmopolita, sendo considerada endêmica em algumas áreas do país. Ao lado, é possível observar um exemplar adulto de Paranfistomum cervi. Na extremidade anterior, verifica a ventosa oral que circunda o orifício oral. Já na extremidade posterior, nota-se a ventosa ventral ou acetábulo, que se mostra bastante desenvolvido. Bom, então estes aqui são os gêneros de caramujos que atuam como hospedeiros intermediários de Paranfistomum, sendo então imprescindíveis na cadeia epidemiológica de dispersão da parasitose. São caramujos de hábito dulcicolar, ou seja, estabelecem em coleções ou porções hídricas de água doce.
No Brasil, dentre os gêneros, Limineia se destaca, mostrando o caramujo endêmico no nosso país. Já em relação aos gêneros bulinos e planorbis, estes encontram-se limitados aos continentes asiático, africano e na Oceania. As imagens caracterizam o ecossistema ideal para o estabelecimento da paranfistomatose. Aqui então representado pela presença de áreas alagadas, tanto temporariamente quanto permanentemente alagadas, inseridas próximas a pastos de criação de bovinos, ovinos e caprinos. Bom, estas áreas alagadas acabam favorecendo o estabelecimento e a proliferação de Limineia, que atua como hospedeiro intermediário do parasito, tá? Além disto, a presença de áreas alagadas acabam corroborando para embriogênese de ovos do euminto, contribuindo desta forma para o desenvolvimento do embrião, chamado miracídio, que, quando formado, eclode do ovo e ativamente infecta o caramujo hospedeiro, dando então continuidade ao seu ciclo de vida. A infecção no hospedeiro definitivo se fará por via passiva, através da ingestão acidental de metacercárias presentes em vegetações subaquáticas. Após a infecção no hospedeiro definitivo, as metacercárias alcançarão o lúmen intestinal e lá sofrerá a ação química, principalmente dos sais e ácidos biliares, que favorecerão o desencistamento da metacercária. Após o desencistamento, o trematóide jovem, através de suas ventosas, se fixa na mucosa duodenal e inicia etapa de migração retrógrada contra
o peristaltismo, migrando para o abomaso, omaso e estabelecendo definitivamente ao nível de retículo e rumen, onde alcançarão a maturidade sexual. Lá reproduzirão de forma sexuada por fecundação cruzada. Os trematódios fecundados iniciarão etapa de oviposição. Esses ovos férteis, mas ainda não embrionados, alcançarão o meio ambiente através das fezes do hospedeiro. O processo de embriogênese desses ovos se limitará na aferência destes em coleções de água doce. A parasitose desenvolvida pelas formas adultas do parasito mostra-se quase sempre assintomática, inaparente, então não demonstrando importância clínica. No entanto, a parasitose desenvolvida pelas formas imaturas do trematódio apresenta caráter clínico mais relevante. Isto porque, em consequência da migração retrógrada do euminto, verifica ao nível do adenal e de mucosa abomasal a instauração de uma intensa reação inflamatória. Isto decorre em virtude à ação traumática exercida pelo parasito sobre o epitélio intestinal. Em consequência, então, desta reação inflamatória, processos hemorrágicos e necróticos são verificados, o que então acaba por edificarem como porta de entrada para a colonização de bactérias piogênicas, agravando ainda mais o processo inflamatório inicial. Aqui ao lado é possível observar alguns exemplares ainda imaturos do trematódio fixados no epitélio intestinal, realizando a migração retrógrada, típica do ciclo de desenvolvimento do mesmo. Notem, então, a ocorrência de focos necróticos instaurados na mucosa do adenal. E isso comprometerá diretamente na capacidade
de absorção intestinal, bem como, tá, de conversão alimentar. Bom, a imagem em questão, ela foi obtida a partir de um estudo histopatológico de um bovino parasitado por Paramphystumum cervi. Bom, aqui é possível observar um estágio larval ainda imaturo de Paramphystumum cervi fixado na mucosa intestinal. Aqui, ó, em destaque, a presença de uma vilosidade intestinal. Durante a migração retrógrada do parasito, os estágios larvais imaturos do trematóide apresentam o comportamento de se alimentarem de tampões da mucosa intestinal, exercendo sobre o epitélio intestinal ação traumática. E isso contribui para o deflagramento de uma intensa reação inflamatória, caracterizando um quadro de enterite catarral e hemorrágica. O hospedeiro, na tentativa de reparar os danos celulares causados pela inflamação, acaba depositando nestas áreas tecido conjuntivo fibroso, que é um tecido afuncional. Em adição, observa-se concomitantemente ao processo de fibrosamento intestinal o atrofiamento vilosilar. Como consequência destas alterações histopatológicas, tem-se o comprometimento da capacidade absortiva deste epitélio, comprometendo, por conseguinte, a conversão alimentar do hospedeiro. Clinicamente, tá? Esse processo de enterite catarral e hemorrágica cursará com diarreia sanguinolenta, emagrecimento progressivo, cursando então com quadros de caquexia, diminuição da produção animal. Em animais jovens, verifica comprometimento na taxa de crescimento animal. Além disto, alterações relacionadas à hipoproteinemia e anemia são observadas. O processo hipoproteinêmico decorre, em consequência,
do comprometimento da absorção de aminoácidos pela mucosa intestinal. Já o quadro de anemia é justificado em virtude aos processos hemorrágicos decorrentes durante a fase de migração retrógrada do euminto imaturo. A euritrematose é uma outra trematodíase de relevância na medicina veterinária, sendo esta causada pelo trematódio Euritrema celomaticum. A espécie Euritrema celomaticum mostra-se endêmica no Brasil, enquanto que a espécie Euritrema pancreaticum ela é comum nos continentes europeu e asiático. Aqui em destaque os estágios evolutivos do parasito, verificados ao longo do seu ciclo de vida. Peço que vocês revisitem o ciclo de vida do parasito na disciplina de parasitologia veterinária. O parasito em questão, Euritrema celomaticum, apresenta ciclo de vida do tipo heteroxeno obrigatório. Neste sentido, ao longo do seu desenvolvimento ontogênico, observa a participação sequencial de 3 hospedeiros. 2 hospedeiros intermediários e 1 hospedeiro definitivo. Como primeiro hospedeiro intermediário, destaca-se uma espécie de caramujo terrestre, no caso, Bradybena similares. Quando parasitado, o caramujo em questão libera para o meio ambiente, no interior de bolas mucilogênicas, esporocistos filhos contendo cercárias. Autores ainda afirmam que a eliminação dessas bolas mucilogênicas contendo esporocistos filhos com cercárias poderia ser realizada através do pneumóstoma, que é uma abertura respiratória em gastrópodes. Como segundos hospedeiros intermediários, destaca-se aqui insetos pertencentes à ordem Orthoptera. No caso aqui, gafanhotos pertencentes ao gênero Conocéfalos. A infecção deste hospedeiro se fará por via passiva,
através da ingestão de bolas mucilogênicas contendo as cercárias do parasito. No organismo do inseto hospedeiro, as cercárias, então, encystarão em tecidos conectivos deste, diferenciando em metacercárias. Segundo Matos Júnior e Viana, em estudo epidemiológico, foi possível constatar que a taxa de prevalência de infecção por Erythrema celomaticum em conocéfalos varia significativamente entre diferentes regiões do país, com taxas, então, variando desde 0,6% a 70% de infecção. Como hospedeiros definitivos ou finais de Erythrema celomaticum, destacamos os ruminantes, né? A infecção destes se fará através da ingestão acidental de gafanhotos parasitados, contendo em seus tecidos a presença da metacercária. Após a infecção, o parasito estabelecerá ao nível de ductos pancreáticos, onde alcançarão a maturidade sexual. Lá, verifica a reprodução sexuada do parasito por fecundação cruzada. Os trematódios fecundados iniciarão oviposição. Os ovos alcançarão o lúmen intestinal via excreção pancreática, né, do suco pancreático. E através das fezes aferirão o meio ambiente. Estes ovos já são eliminados embrionados, contendo no seu interior a presença do miracídio completamente formado. Em decorrência da ação traumática exercida pelos parasitos adultos, observa a indução de uma resposta inflamatória tanto ao nível de parênquima pancreático quanto ao nível de ductos pancreáticos, culminando com quadros de pancreatite intersticial difusa e colangite. Como consequência do processo inflamatório local, verifica por vezes a ocorrência de processos
hemorrágicos e necróticos. Na tentativa, então, de reparar os danos celulares causados pelo processo inflamatório, observa proliferação e deposição de tecido conjuntivo fibroso, culminando então com fibrosamento do tecido inflamado. Bom, sabemos que o tecido conjuntivo fibroso é um tecido afuncional. Desta forma, dependendo do grau de extensão de fibrose, verifica comprometimento da função glandular do órgão, comprometendo então desde a função endócrina quanto a função exócrina da glândula. Em adição, processos de obstrução ductal são demonstrados, comprometendo com isto a excreção do suco pancreático para o lúmen intestinal. Isso comprometerá a digestibilidade do animal, diminuindo sua capacidade de conversão alimentar. A imagem à esquerda representa um pâncreas obtido através de necrópsia de um bovino parasitado por Erythrema celomático. Segundo os autores, foi possível verificar marcada atrofia pancreática em virtude a áreas ou regiões de fibrose tecidual, representadas aqui por essas partes brancas. As partes escuras representam aglomerados dos parasitos, tá? Em adição, foi observado também a hipertrofia ou espessamento da parede dos ductos pancreáticos, decorrentes do processo inflamatório local. É claro que esta condição está diretamente associada à disfunção glandular, e isso irá gerar inúmeras desordens fisiológicas, tanto hormonais quanto digestivas. No lado direito, a gente observa uma imagem histopatológica do pâncreas em questão, onde é possível observar um aglomerado de ovos, tá? De Erythrema celomático. E aqui, olha, é possível observar a presença de fibrose bastante circunscrita, bastante delimitada.
quando sintomática, a eritrematose ela é caracterizada por anorexia, emaciação, que é um edema generalizado, especialmente nas regiões baixas do hospedeiro, cialorreia, que é salivação excessiva, glicosúria e hiperglicemia, alterações laboratoriais decorrentes aqui a insuficiência endócrina da glândula, né, por uma deficiência na síntese de insulina, alterações plasmáticas de amilases e lipases pancreáticas, aqui observadas em consequência do processo de obstrução dos ductos pancreáticos, diminuição da conversão alimentar. Aqui, em consequência, a obliteração dos ductos pancreáticos pela parasitose, bem como a insuficiência da glândula exócrina do pâncreas, né? A porção exócrina do pâncreas. O tratamento desta parasitose, ela é complicado, tá? Porém, segundo Sakamoto e colaboradores, o praziquantel e o nitruxinil mostram-se eficazes. Em relação ao diagnóstico, geralmente o diagnóstico ele é pós-mortem, mediante aqui a necrópsia de animais, ou principalmente durante as linhas de inspeção, né, e abate dos animais. O diagnóstico laboratorial ele também é difícil, né? Em consequência e a sensibilidade das técnicas. Em relação ao diagnóstico coproparasitológico, preconiza o método de Hoffmann, que é uma técnica de sedimentação espontânea, que se fundamenta na recuperação de ovos pesados do parasito em meio à massa fecal do hospedeiro portador. No entanto, para Ragusa e Campos, a técnica apresenta baixa sensibilidade, em torno de 49%. Isto por quê? Porque a localização do parasito adulto ela é extraintestinal, ou seja, fora do intestino. No caso aqui, no interior de ductos pancreáticos. E vimos anteriormente que a parasitose induz no órgão intensa reação inflamatória, que acaba então favorecendo a ocorrência de fibrosamento do epitélio ductal, bem como no espessamento da parede do ducto
afetado. Estas alterações associadas à presença física de parasitos no lúmen ductal favorecem a obstrução do órgão, comprometendo com isto a liberação, a eliminação de ovos para o intestino, justificando então a baixa sensibilidade da técnica. A platinosomíase é uma outra trematodíase que merece menção, destaque, sendo causada pelo parasito Platinosomum fastoso, trematódio que acomete ductos biliares de felídeos domésticos e silvestres. Trata-se de um euminto que apresenta ciclo de vida obrigatoriamente heteroxeno. Assim, durante o seu desenvolvimento, verifica a participação de 3 hospedeiros. O hospedeiro definitivo ou hospedeiro final, representado aqui por felídeos, que abrigam no interior de ductos biliares parasitos adultos sexualmente maduros, além de 2 hospedeiros intermediários. O primeiro, ele é representado por uma espécie de caramujo terrestre. No caso aqui, Subulina octona. E o segundo hospedeiro intermediário é representado por espécies de lacertídeos, especialmente lagartixas. Então, este aqui é o caramujo Subulina octona, que atua como primeiro hospedeiro intermediário do trematódio em questão. É um caramujo de hábito terrestre. Este se infecta por via passiva através da ingestão acidental de ovos embrionados do parasito, que foram eliminados através das fezes de hospedeiros definitivos parasitados. O caramujo infectado elimina para o ambiente, no interior de bolas mucilogênicas, esporocistos filhos contendo cercárias. O segundo hospedeiro intermediário se infecta ingerindo bolas mucilogênicas contendo o esporocisto filho com cercárias. Estas cercárias
no interior deste. Insistam em tecidos e órgãos, diferenciando em metacercárias. O felino, então, infecta-se mediante a predação de lacertídeos parasitados, contendo metacercária em seus tecidos ou órgãos. Bom, a platinossomíase, então, acarretará no felino severa anorexia e inapetência, associada à disfunção hepática, bem como à hipertrofia de ductos biliares e uma hepatomegalia compensatória. O diagnóstico laboratorial é estabelecido mediante a execução de exames parasitológicos de fezes, sendo preconizado a técnica de CFS, que, como falado, mostra-se sensível tanto na recuperação de ovos leves quanto pesados. O tratamento de eleição, ele é estabelecido mediante administração por via oral de praziquantel, numa concentração de 20 miligramas quilo durante 3 a 5 dias.